Olá, de volta com mais um programa Entre Amigos, ainda com o quadro Vida Longa. Nós vamos abordar um tema, aliás, esse tema já foi também abordado aqui de forma até exaustiva, digamos assim. É um tema muito recorrente, é um tema abordado diferentemente de outros temas que a gente traz aqui, vez por outra, temas jamais apresentados na TV, mas esse aqui todo mundo fala sobre o câncer. Aliás, nos tornamos até pessoas jocosas quando batemos nessa mesma tecla sobre as doenças, os males maiores que acometem as pessoas. Principalmente essa terrível doença que é o câncer. 625 mil casos até 2022 serão registrados aqui no Brasil. É ou não é preocupante, meu caro Dr. Cláudio Neves? É verdade, Rodrigo, tem razão. São a expectativa, a estimativa no estudo, salvo engano do INCA, né? Mostrando o crescimento nos próximos anos em muito da incidência de câncer em todo o país. Câncer que cresce por vários motivos. Nós abordando de forma, assim, vamos dizer assim, bem calma a questão dos motivos que levam a causa desse crescimento de câncer, nós estaremos aí também ajudando as pessoas a entenderem e poderem tomarem condutas que possam aumentar o potencial preventivo, né? Então, é importante nós falarmos. Tem crescido os cânceres de pele, né? De forma específica, é bom abordar talvez cada tipo de câncer, os mais prevalentes. O de pele não melanoma, que está relacionado à exposição ao sol, à radiação solar. Exagerada, né? Exatamente, isso tem crescido muito, o câncer não melanoma, o de pele, que é o principal. Isso tem causado realmente um crescimento grande. As pessoas ficam preocupadas, tem que tentar identificar aquelas manchas de pele que são irregulares, em cores, em bordas, que podem sangrar, lesões que estão sangrando, ficar atento a sinais que preocupam, sinais novos que estão realmente com um aspecto não adequado. É importante investigar para tentar detectar precocemente você erradicar esse câncer. Uma das formas de curar o câncer é identificar precocemente. Mas aí, falando de cada câncer que tem crescido, você falou nessa estimativa, nós temos de pele. Temos na mulher o de mama, crescente muito, né? No homem a questão da próstata, e tanto no homem como na mulher, tem crescido muito no país, nos últimos anos, o câncer de intestino, né? De colo. Muito preocupante também. Que vem aí em seguida preocupando muito, né? Depois temos o pulmão, mais para quem fuma, mas aí o de intestino ele tem crescido muito, inclusive nas pessoas abaixo de 50 anos, já falamos isso aqui em outro momento, e é bom alertar. Então essa estimativa de crescimento de câncer é grande, e é bom estar alerta nesse sentido. Nós temos vários fatores de risco que têm causado essa incidência de câncer, né? A gente tem a exposição a diversos fatores. Então você tem primeiro a predisposição genética que pode favorecer. Você tem uma história de câncer, você pode ter. Então aí o que acontece? Você tem a célula, né? É bom explicar, que ela se multiplica e cada vez que vai multiplicando, você nasce de uma matriz e essa célula vem da matriz perfeita, arrumadinha. Depois, com o tempo, ela começa a ser multiplicada. E cada cópia, aí são cópias, saiu da matriz como uma máquina de Xerox. Você fez a primeira célulazinha na impressora, saiu do genoma bonitinho, paf. Depois os tecidos começam a ser multiplicados e as cópias não são mais tão idênticas, vão perdendo informação. Por isso que o câncer começa a ter uma incidência maior com o processo de envelhecimento. A partir dos 40 anos de idade, né? As pessoas começam a ter maior incidência de câncer de mama, de próstata. As pessoas acham que o idoso só é aquela pessoa acima de 60 anos. É bem importante salientar que 60 anos, a gente já falou isso aqui em outros momentos, é a idade legal. O processo de envelhecimento ele vem desde cedo. A pessoa vem e aí já com a carga. É importante se preparar nesse processo de envelhecimento para a prevenção do câncer que cresce em incidência à medida que envelhecemos. Justamente por quê? Porque começamos a perder informações e há uma multiplicação, a tendência à multiplicação de células com erros. E esses erros na multiplicação levam à multiplicação de células que podem gerar uma célula cancerígena. Essa célula cancerígena ela é caracterizada porque ela multiplica de forma desordenada, né? E isso pode invadir outros tecidos, comprometendo órgãos nobres e, por fim, a vida, levando até o óbito. Então é importante, né? Você tem metástase, então o câncer é aquela doença caracterizada pelo crescimento de células diferentes, que não são normais ao organismo, que cresce de forma desordenada e vai ocupando o espaço dos outros tecidos e comprometendo a saúde e a vida. Então, isso traz sofrimento, o que é muito ruim. Então, aí você tem isso. Então, o que é que pode estar causando isso? Nós falamos da questão do sol, na questão da pele, mas nós temos um fator que cresce muito, que pode incidir e aumentar a incidência de câncer em todo o organismo. E aí a gente tem que estar atento, que principalmente na questão do intestino,
Quando a gente olha e observa o crescimento da incidência de câncer no intestino, isso quer dizer o quê? Que a causa desse câncer, ela é o quê? Alimentar. Alimentar. Então nós temos aí um alerta grande. Isso é um sinal. Aliás, uma das preocupações maiores é justamente a questão alimentar. Exato. Aí você tem a questão dos erros alimentares, que vale a pena estar falando novamente, repetindo, para as pessoas os fatores de risco alimentares em relação ao câncer. Aí a gente tem que falar isso. A gente tem aqueles estudos antigos mostrando que populações pessoas da mesma base genética, mesma família que vivem em regiões que têm uma alimentação com menos alimentos processados, menos fast food, elas têm menos incidência de câncer. Quando vão, mesma tendência genética para uma região em que a cultura de uma alimentação mais rica em fritura, em comida feita de forma rápida, processada, com muitos aditivos, a incidência de câncer de intestino aumenta. E aí a gente já sabe, os alimentos que mais aumentam esse risco, os derivados de carne, excesso de carne, e aí a questão dos embutidos, salames, presuntos, salsichas. Então as pessoas têm que ter cuidado com esse açúcar, O açúcar é outra questão que vai mexer com a questão da imunidade como um todo e favorecer o crescimento rápido de célula cancerígena. Mas você tem aquelas substâncias que desencadeiam a degeneração celular e aquelas que aceleram o crescimento. Por exemplo, a questão do hormônio. Você tem os alimentos que estão ricos em hormônios, né? Você tem aí as carnes, os alimentos dos animais sendo criados com estímulos hormonais, crescimento rápido de frango, de porco, né? Então o que é que acontece? Você tem aí o estímulo que vai fazer crescer. O hormônio ele não vai degenerar a célula, mas se você tem uma célulazinha cancerígena, hormônio dependente, e aí o estímulo hormonal faz ela multiplicar mais rápido. Muito, claro. Né? É a questão. Então você tem os fatores que aceleram o crescimento da célula do tumor e dificulta o tratamento ou o diagnóstico com mais tempo precocemente. Porque se o tumor cresce rápido, quando você vai detectar, às vezes já está na fase avançada. Então nós temos esses fatores que realmente favorecem não somente ao surgimento, como também o crescimento rápido das células tumorais e às vezes deixando de diagnosticar no tempo correto. Doutor Cláudio, agora a preocupação maior é que a incidência dessas doenças graves, principalmente do câncer, ela está baixando de idade, ou seja, a gente está constatando que os jovens estão com muitos problemas sérios de câncer. O que é que você aconselha para que as pessoas, pelo menos os responsáveis por esses adolescentes, principalmente se ele tem uma predisposição, você citou aí os fast food da vida, é muito preocupante. Você acha que os pais devem tomar essa iniciativa? É verdade, já devem sempre, né? É um dever, realmente, a educação principal é dos pais, né? Depois vem a escola, né? Passando conhecimento, ajudando no processo educativo, mas a base educacional comportamental, ela é de maior responsabilidade dos pais. É importante saber se esses pais receberam essa educação. Como é que você vai cobrar de pais que eduquem se eles não têm a educação? Você não pode cobrar de quem não recebeu, né? Então, quem não recebeu não tem crédito para pagar. Então, cabe então uma escola também, né? Cabe então. E até nós aqui, aí a mídia ajuda nesse momento e educar, levar informação para a família e aí alertar e reforçar a importância realmente de um bom condicionamento alimentar, que nasce desde a infância, não esperar a adolescência para corrigir. O bom ideal nessa prevenção de câncer é uma abordagem diferente, gente, é realmente condicionar a criança a procurar alimentação como algo essencial para a vida e não por prazer. Então, evitar realmente estar condicionando a criança a ter prazer exacerbado na alimentação. Então, os alimentos de rápida absorção, de sabor agradável, favorece o aumento da ingesta, vai acabar tendo uma ingestão excessiva, levando à obesidade, que aumenta o risco de câncer, né? E, com isso, além do aumento da quantitativa, do próprio ganho de peso, que pode favorecer da criança ou do adolescente, você tem a questão dos alimentos processados ricos em aditivos, né? Refrigerantes, você tem benzoato, que tem que ter um limite diário de utilização. Nós não temos aí na legislação transparência, obrigação para que a indústria deixe transparente de forma mais legível, com letras maiores, as composições dos alimentos processados. Aí você vai observar que os ingredientes, quando você pega um enlatado, você pega uma caixinha, pega algum saco, você vai ver que os ingredientes estão com a letra pequenininha, né? aquela letra pequena, minúscula, e aí as pessoas não conseguem nem prestar atenção, nem têm paciência para tentar identificar. E quando identificam, não sabem o que é cada substância daquela. Interessante que o maço de cigarro, que é outra coisa muito nociva, está lá uma tarja vermelha com aquele
sinal de trânsito, né? Só que com proibido, ou se acautele, cuidado, né? Causa câncer, e mostra no verso do maço do cigarro uma perna gangrenada, né? Será que não seria responsabilidade do governo fazer com que essas letrinhas, como você citou aí, nos embutidos, enlatados, elas fossem maiores para despertar a curiosidade das pessoas? Não somente serem maiores, como também vinha acrescentar informação, limite diário de uso. Né, determinados ingredientes, importantíssimo isso. Tem que ter uma margem segura, porque há estudos mostrando até determinada quantidade pode se consumir diariamente, não oferece. Então, que limite seria esse? O ideal era não estar consumindo nada disso, mas pelo menos alertando, porque se você coloca isso, você vai alertar a população e ela vai começar a consumir menos, o que faz mal. E às vezes até deixar de consumir. Então isso cria-se realmente, fazer isso pela indústria é uma antipropaganda. Isso vai gerar certamente a diminuição de lucro das indústrias. E aí você tem essa guerra realmente. Aí o governo estaria sendo complacente. Aí você tem essa guerra. Cúmplice. Você tem essa guerra realmente grande comercial. E aí mas você tem campanhas. Nós temos a campanha da questão de colocar o BPA, que é o bisfenol A, a campanha de colocar ele, os triângulos, já existe os triângulos nos plásticos, mas bem discretos. Né? A gente precisaria colocar isso com mais transparência, para que a população entenda, com mais informações, ter campanhas educativas em relação ao plástico, que é outro fator cancerígeno que cresce, dos alimentos... Que nós abordamos aqui no programa anterior. Lembrando, aquelas que não viram, mas houve já a abordagem da questão do risco do plástico para câncer. Os alimentos não podem ser aquecidos nem resfriados rapidamente em plástico, porque isso favorece o risco de câncer. E a indústria usa muito plástico. Aí a indústria vai usar muito conservante, por quê? Por causa da logística, para garantir uma validade maior. Então, se você não tem, você tem que ter depósito, transporte, uma validade maior para não perder mercadoria, para favorecer a comercialização, a venda de um quantitativo maior, com menor preço. Então, você tem tudo isso envolvido e aí acaba o quê? Se você não regulamenta direito, se você não controla direito, a gente tem no Brasil, realmente, de forma diferente de outros países, como Canadá, Alemanha, Estados Unidos, uma falta maior de regulamentação e de vigilância sobre o excesso de aditivos nos alimentos. Isso pode ter certeza que nós temos, e por isso que no Brasil, aí está você colocando alerta, voltando ao assunto, a expectativa, a estimativa pelas projeções é de um crescimento enorme da incidência de câncer em todas as faixas etárias, né? Mais perigosamente na faixa etária relacionada aos idosos, porque estão realmente com a tendência a uma multiplicação de célula já com mais falhas, e esse risco aumenta na população idosa. E tudo isso aí que você colocou conspira contra a pessoa que vai absorver, que vai consumir, o consumidor, enfim, né, desses produtos. Eu acho que uma alerta maior deveria ser dado pelo governo. Porque, do contrário, como disse, ele estaria sendo cúmplice com toda essa coisa aí, que realmente é muito preocupante. A gente tem dito, tem batido nessa tecla aqui sobre as preocupações que devemos empreender com relação aos alimentos, aos embutidos, enlatados, mas as pessoas parecem que não deixaram que a ficha caísse, né, a ponto de absorver esse tipo de informação que sempre nos preocupamos em passar. É verdade. E aí uma última, Luiz, se permite, lembrei aqui de uma dica que eu recebi de um primo médico mais experiente. E aí eu lembrando do consultório de uma informação que ele passou há muitos anos para mim, e que é verdade. As pessoas se preocupam muitas vezes em buscar suplemento para a proteção do organismo. E esquecem... E de forma desnorteada. E esquecem que o fator que agride o organismo, o fator que agride, ele dificilmente é anulado por uma cápsula, por uma pílula. Sim. Então, o que é que acontece, gente? Quando forem ao consultório, não se preocupem somente em buscar suplemento, o que é de novo, de antioxidante, de lançamento. Se preocupem em saber se você não está ingerindo algo tóxico que faça mal ao seu organismo todo dia. Não vai resolver nada. Você não vai conseguir anular. Dificilmente você vai ingerir uma substância que anule o efeito tóxico da alimentação errônea. Então é muito mais importante revisar a alimentação, revisar tudo com base no que nós temos no Brasil, certo? Não adianta trazer informações traduzidas de Estados Unidos, de suplementos, e estar ingerindo produtos brasileiros em excesso que fazem mal à saúde. Então o alerta maior é cuidado realmente na aquisição dos produtos de todas as espécies, até vegetais, tem que ter cuidado com aqueles com excesso de agrotóxicos, temos que lembrar aqui dos agrotóxicos, do plástico,
dos conservantes, dos corantes, de todos os aditivos. Então, o ideal realmente é estar alerta nesse sentido e tentar o máximo possível evitar os alimentos que têm potencial cancerígeno e que podem muito favorecer a essa estimativa que traz o INCA aí no Brasil de um crescimento absurdo da incidência de câncer nos próximos anos. Então, você e sua família precisam estar alertas e ter essa proteção. E o cuidado com a alimentação é essencial. Vocês atentaram para o que o Dr. Cláudio colocou agora. É muito preocupante, principalmente quando você procura um consultório médico com o intuito de buscar uma cápsula, um suplemento. A preocupação maior reside justamente na alimentação. Se você tiver uma alimentação balanceada, adequada, uma alimentação que vai proporcionar para você uma condição de vida, de saúde melhor, você não vai precisar nem de suplemento, nem de remédio. Doutor Cláudio, mais uma vez, muito obrigado, viu? Fique conosco, daqui a pouquinho voltamos com mais programa Entre Amigos. Nos aguardem.